Os oceanos são uma importante fonte de renda para populações que dependem de recursos marinhos e representam uma rota importante para o comércio mundial. Além disso, boa parte da biodiversidade do planeta está atualmente nos oceanos e, dessa forma, tem uma importância gigantesca de garantir a conservação e proteção dos ecossistemas. Neste sentido, o governo do distrito de Vilanculo apela à população e aos pescadores para evitar o abate de espécies protegidas pela lei e em via de extinção, promovendo uma pesca mais consciente, sustentável e responsável. Bem, a questão da conservação ainda continua um desafio, como muito bem sabemos que o governo está trabalhando no sentido, por exemplo, de interditar o uso de pesca de arrasto. Infelizmente é a maior parte da pesca que ocorre aqui no nosso distrito, e essa pesca sabemos muito bem dos seus efeitos negativos pelo fato de praticamente arrasar tudo, não é? Leva consigo mesmo aquilo que o pescador não precisa. Então significa que não podemos dizer assim de tão alto que em termos de gestão estamos muito bem. É um desafio, temos que continuar a trabalhar no sentido de consciencializar os pescadores para perceberem que efetivamente algumas artes de pesca são nocivas, não é, à atividade deles, e é preciso que adotem, digamos, outra estratégia. Por isso que alguns projetos estão sendo implementados no sentido de trazer alternativas para os pescadores para poderem substituir essas artes de pesca que não se aparecem, que não parecem ser sustentáveis, como a questão de rede de arrasto, que acaba de facto danificando o ecossistema marinho. E é porque sem a preservação dos oceanos, não apenas o clima sofre, mas a vida das pessoas será drasticamente afetada. Pescadores ouvidos pela Vilanculo TV dizem: nos últimos anos, posso assim dizer que de 5 anos para cá, a própria natureza mudou muito. Tem mudado, existem as correntes marítimas, as cheias, e isso prejudica de certa maneira o nosso recurso marinho. Daí que há necessidade de o próprio homem inverter, portanto, o cenário, a consciencialização, portanto, de nós, os pescadores, para preservar o nosso recurso, é para deixarmos este recurso hoje para o amanhã. Porque se nós matarmos tudo, desculpe a expressão, matar, né? Dizimar todo o recurso hoje, os nossos netos não vão ter, portanto, privilégio de saborear esse tipo de recurso que nós hoje estamos tendo. No Centro Comunitário de Pesca, temos jornada de plantio de mangá, que é feito 2, 3 vezes por ano. Também se faz parte da prevenção. E temos também um projeto que ele trabalha junto com os pescadores a limpar águas. E nós também temos mensagens que estamos a difundir aos compradores do nosso pescado lá no mar. E não bebem o teu sumo, o teu frozen, o teu plástico de manga que traz lá na coisa, deixar lá. Prefere levar o seu plástico e deixar fora, porque é desses plásticos que vão para o oceano, e o plástico lá no oceano não vai apodrecer por 2, 3 dias, uma semana, fica lá muito tempo. Então, também danifica o ecossistema lá no oceano. Júlio João, diretor do Serviço Distrital das Atividades Econômicas em Vilanculo, fala dos trabalhos em decurso com vista a conscientizar os pescadores a terem uma pesca mais sustentável. Daí que é necessário consciencializar os próprios pescadores a perceberem que é preciso que nós, como atores, possamos fazer intervenção que possa concorrer para a restauração dos ecossistemas, e a partir dali possamos incrementar o nível de capturas no mar. Temos usado através das palestras que têm sido feitas através dos nossos parceiros de cooperação que trabalham conosco nessa componente
de conservação, nós como instituições do Estado a vários níveis também temos feito esse trabalho, nossos encontros com os pescadores temos vindo a transmitir, e também temos a comunicação social que tem ajudado bastante nessa componente. Aliás, está a decorrer uma formação ligada à conservação que sempre tem em conta o trabalho feito pelos meios de comunicação social. Mototaxistas reclamam a falta de respeito de condutores de carros. É uma atividade indispensável para a economia da cidade de Vilanculo, que nos últimos tempos tem sido difícil a prática, devido à falta de respeito nas estradas por parte dos condutores de carros. Os praticantes desta atividade dizem estar a ser uma pedra no sapato porque os condutores de carros não respeitam a camada mototaxista quando se fazem as vias públicas. E estes apontam como principal causador de acidentes o corte de prioridade. É difícil, mas é difícil porque por corte de prioridade, né? Que nós sempre temos, tanto os chapeiros, assim que nem os chopelistas, eles alegam como tem carta de condução e nós conduzimos as motas por autorização do município, então temos essa dificuldade. Bom, na verdade, o que se quer é responsabilidade entre si quando começa a sair de moto, e porque sempre nós temos na consciência que há corte de prioridade. A condução defensiva é que mais é necessário hoje em dia. Bom, nós já estamos acostumados, já sabemos se passamos aqui há corte de prioridade, então nós sempre nos acautelamos para que a nossa jornada seja cautelosa neste dia. Quando vê um motorizado, parece ver o carro na estrada. Já, se é que você não é corajoso, pode aceitar. Para dizer que há... Tem que se prevenir, descer da estrada, deixar a estrada livre. Mas depois dos acidentes, o que acontece quando chegam lá nas autoridades competentes? Quem é que fica com a razão? Depende do acidente. Depende do acidente. Ganha razão quando você tem seguro. E toda a documentação. Os motoristas. Os nossos entrevistados admitem de fato que alguns colegas têm cedido velocidades em vias públicas. No início das motorizadas, quando estavam a entrar, então praticamente ainda não tinham aquela prática. Então são poucos que nós até chamamos de recrutas, né? São poucos recrutas que nós temos, a maioria são aqueles que estão há 1 ano, 2 anos a conduzir. Então tem aquela toda a paciência, né? Tem aquela toda a paciência, porque já sabe o código da estrada. E nós temos direito de fazer táxi, porque tem licença de táxi e tem documentos e seguro. Só que não é nós todos que temos documento. Somos poucos, ou somos poucos ou somos muitos que têm documentos. Mas com a razão, explico. E a pessoa quando andar mal, anda mal. Quando anda certo, anda certo. E nós, de taxistas, a partir de agora, temos respeito com as estradas. Por isso é que não aceita, uma pessoa de 18 anos já não aceita dar licença de táxi. É que nós, taxistas, não somos todos que estamos a acidentar. Acidente acontece sim, mas outras coisas, nós, taxistas, andamos mal. E não somos todos. Há pessoa que anda mal sem nenhum interesse, andar só. E quando anda mal, sem conhecer uma condição defensiva, as coisas ficam de qualquer maneira. Primeiro ponto, em trocamento, curva, sei lá o quê. A pessoa pode entrar sem sinalizar nenhum sinal, pelo menos dar buzina nas curvas, tá ver? Dar sinal que há um veículo que está vindo do outro lado. E além disso aí, pode você calcular bem a curva. E quando você ocupa o teu lado, encontra com outro andar mal. Então, dizem que existe mesmo uma falta de respeito, sobretudo a prioridade. Também exortam os colegas a serem prudentes e mais responsáveis na condução quando estiverem na via pública. Aquilo depende, porque a responsabilidade sai por si próprio. Você, quando está na via pública, deve saber que isto aqui é motorizado, a velocidade que você traz, deve saber que se eu despistar, posso cair. Então, aquilo
Depende de cada um, porque aqui temos idades variáveis, temos 30 e tal, 20 e tal, 18, 19 anos, assim como deve ser. Então, qual é o apelo que deixa para esses jovens que andam mal na estrada? O apelo que eu gostaria de deixar era de se comportar melhor. Saber que tudo que tem motor, né? Tudo que tem motor, você pode dizer que eu domino, mas é uma pequena falha só. Estás a apanhar, sim. É uma pequena falha que você pode cair para estragar ainda muita coisa. A própria motorizada de dono, fora da motorizada, a tua vida em geral. Então, esta coisa que é para responsabilidade, isso aqui é a base de tudo. É o que eu tenho a dizer. Obrigado. Mas está passando a dizer esse ano aqui quando os acidentes já... O apelo que eu deixo é a condição defensiva. Como eu já falei, quando sai de casa já sabe que a corte de prioridade, em particularmente os que andam de autocarros, eles não têm respeito conosco, porque até dizem, se eu encontrar um mototaxista, estou a cortar a prioridade, estou a fazer corte de prioridade. Para não haver isso, então, usa a condição defensiva. Estás de uma velocidade alta, usa uma condição defensiva. Você sempre calcula, ali vou entrar, ali não vou entrar, para que sempre a nossa vida saia em salva. Então, a nossa jornada cotidiana nunca para e sempre vamos além. Temos acidente, acontece acidente ou não acontece, nós sempre vamos ir além. E que os jovens nunca deixem para que a nossa jornada cotidiana sempre aconteça até a vida além. Que os nossos irmãos que sempre têm andado das motas sejam cautelosos na estrada, eles possam... Outros taxistas desprezam outras coisas. E quando despreza, outras coisas estão a mudar. Um nosso colega perdeu a vida ano passado. Fez despesa, anda bem. Nem fez 3 dias, acabou perdendo a vida na estrada. Sobretudo, é preciso mesmo que os outros colegas tenham uma consciencialização melhor, pior quando se fazem a via pública, uma via que nem esta, que é muito... Podemos dizer assim. É possível um taxista pegar 60, 80, via pública. Via pública. Fato. Então, obrigado. E quando via pública, a máxima velocidade é 40, 30. Certo. E é quem ultrapassa esses limites. Limite, 60, 80 para cima. Com o excessivo corte de prioridade, o ano passado foi tido como um dos anos que mais morreram, mas para este ano até agora não foi registrado nenhum caso de acidente de viação. Com imagens de Finias Matilde, Emanuel Nhaposse para Vilanculo TV. Reunido naquela que é a primeira sessão ordinária do ano em curso, o Conselho de Ministros já apreciou e aprovou o decreto que operacionaliza o valor da pensão mínima, visando operacionalizar a pensão de aposentação no valor de 2.920 meticais. O decreto que operacionaliza a aplicação da pensão mínima prevista no artigo 19 da Lei nº 8/2021 de 30 de dezembro. Este decreto visa, nomeadamente, operacionalizar a pensão de aposentação cujo valor seja inferior a 1/3 do atual salário mínimo nacional, em vigor na função pública, para o valor de 2.920 meticais. Na mesma sessão foi revisto o decreto da pensão do combatente. Atualizar em 8% o valor de cada pensão civil e renda vitalícia, incluindo o da pensão mínima. O decreto que operacionaliza a pensão mínima e atualiza as pensões de reforma, de invalidez, de bônus de participação e de reinserção social e as pensões de sobrevivência do nosso combatente. Este decreto visa, nomeadamente, operacionalizar o valor da pensão de reforma e bônus de reinserção social do combatente, que seja inferior a 1/3 do atual salário mínimo nacional da função pública, para 2.920 meticais. O Conselho de Ministros já apreciou também a resolução sobre a ratificação dos acordos de créditos destinados aos fundos de reabilitação da N1, como os da reabilitação e apetrechamento de 5 unidades sanitárias no país. A resolução que ratifica o acordo de crédito número 5/818 entre o Governo da República de Moçambique e o Fundo Saudita para o Desenvolvimento, SFN, destinado ao financiamento do projeto de reabilitação e alargamento de 2 secções da Estrada Nacional número 1, no valor de $50 milhões norte-americanos, assinado
em Riad, Reino da Arábia Saudita, aos 9 de novembro de 2023. A resolução que ratifica o Acordo de Crédito número 6/819 entre o Governo da República de Moçambique e o Fundo Saudita para o Desenvolvimento, SFN, destinado ao financiamento do projeto de construção e apetrechamento de 5 hospitais no âmbito da iniciativa presidencial Um Distrito, um Hospital, designadamente em Chimbonila, na província de Niassa, em Ribaue, na província de Nampula, em Mulumbo, na província da Zambésia, em Vanduze, na província de Manica e em Limpopo, na província de Gaza, no valor de $50 milhões norte-americanos, igualmente assinado em Riad, Reino da Arábia Saudita, aos 9 de novembro de 2023. Na mesma sessão do Conselho de Ministros, o governo apreciou a informação sobre os casos de cólera, tendo apelado à não desinformação com vista à mitigação da doença. Com uma recepção calorosa dos adeptos da seleção nacional que trajavam das cores da seleção e da bandeira nacional, Mamba chegaram na manhã da passada quarta-feira no Aeroporto Internacional de Maputo, depois de conseguir a sua melhor prestação num CAN futebol. Em conferência de imprensa, Chiquinho Conde referiu que representar Moçambique é uma missão patriótica e continua sendo uma honra liderar o grupo de jogadores, referindo ainda que é um motivo de satisfação e orgulho estar à frente desse projeto. Lucius Toy, uma das figuras da seleção na campanha, mostrou-se orgulhoso pela prestação de todos. Por outro lado, também frustrado com o desempenho da equipe de arbitragem que, no entender do segundo capitão dos Mambas, prejudicou a seleção na partida frente ao Ghana. Os Mambas, que estavam inseridos no grupo B, caíram na fase de grupos com um saldo de 2 pontos, fruto de 2 empates a 2 bolas diante dos Faraós e Ghana, e uma estrondosa derrota diante do conjunto luso de Cabo Verde. O CAN ainda decorre na Costa do Marfim, com término agendado para o dia 11 de fevereiro de 2023. A seleção nacional volta a competir em junho próximo diante da Somália para o Campeonato Mundial de Futebol.